E aí, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos dar continuidade à aula de ciências sobre os sons do ambiente. Então, para casa, vocês tiveram que fazer algumas atividades. Vamos brincar de produzir sons com o corpo? Tente um estalo de boca, estalo de dedos, batidas na barriga, assobio, canto, palmas e sapateado. Brinque com quem está com você. Lembra que eu passei para vocês um trechinho do texto lá do filme dos Barbatuques? Do filme não, né? Da apresentação deles, com algumas ideias, algumas sugestões do que vocês podem fazer com o corpo? Com um estalo de dedos, com a boca, né? Fazer o assobio, bater palmas, sapateado com os pés, entre tantas outras coisas. A gente ouviu um pedacinho da música Samba Lelê dos Barbatuques, também fazendo com o corpo os sons dos instrumentos. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e usado bastante a criatividade aí para fazer essa tarefa de casa. Vamos então agora à resolução de alguns exercícios. Dentre os animais, abaixo, quais deles têm a audição mais aguçada? Revise no seu livro e registre no seu caderno. Essa atividade a gente pode encontrar e relembrar lá no livro de vocês, na página 148. Vamos ler juntos esse trechinho aqui? Audição dos animais. Você sabia que alguns animais ouvem sons que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir? Veja nas imagens a seguir, alguns animais têm a audição muito aguçada. Então, a gente tem ali o golfinho. Aparece o golfinho para a nossa opção? Sim. Então, o golfinho nessa atividade está correta. Cachorro. Tem o cachorro nessa atividade? Não. O rato. Temos o rato nessa atividade? Sim. Morcego. Morcego também está aqui na atividade. Elefante. Não tem nessa atividade, e o crocodilo, que também não tem nessa atividade. Então, nessa atividade, quais são os que têm a audição mais aguçada? O rato, o morcego e o golfinho. Nós não vamos colocar o sapo e nem o homem. Na aula que estamos revisando, você pesquisou sobre ultrassom. Lembra como é esse som? Quais são os animais que escutam esse som? Então, olha lá. O que é ultrassom? É um nome dado a ondas sonoras cujas frequências encontram-se além do limite da audição humana. Ou seja, ele vai lá que o homem nem consegue perceber esse tipo de som. Mas existem alguns animais que conseguem, como, por exemplo, o gato e o morcego. Eles têm uma audição perfeita. Inclusive, lá no livro de vocês, após as imagens que nós vimos dos animais que têm ótimas audições, está falando um trechinho sobre o morcego. Vamos reler juntos? Opa, caiu da minha mão, desculpa. Nós vamos reler lá. Por que você acha que esses animais têm a audição mais aguçada? Por que nós, seres humanos, não escutamos alguns sons que eles escutam? Ao longo do tempo, alguns animais demonstram necessidades diferentes e a audição aguçada é uma delas. Para sobreviver em determinados ambientes, alguns animais desenvolveram a capacidade de escutar melhor. Por exemplo, o morcego é um animal com hábitos noturnos e por não enxergar muito bem à noite, desenvolveu a melhor audição. Então, além do morcego ter o hábito de voar à noite, se alimentar à noite, ele não enxerga bem. Como que ele faz para se locomover? Ele usa a audição, que ficou ótima. Por meio dos sons, esse animal é capaz de se deslocar, de perceber o perigo se aproximando e de saber o momento certo para caçar a sua presa. Então, olha aqui. Li um pouquinho para vocês sobre a questão do morcego. Então, vamos agora continuar falando sobre os sons, mas agora nós vamos sobre a questão do som dos instrumentos, dos sons musicais. Por que cada instrumento musical
produz um som próprio? Escreva no seu caderno e depois leia para o adulto que está com você. Isso, pessoal, está relacionado ao timbre. Assim como a nossa voz, cada instrumento emite um som diferente, característico daquele instrumento e característica da voz de cada um. A voz de cada pessoa é única também. Isso se chama timbre. Lá no livro, na página 150, vamos reler lá esse primeiro pedacinho aqui, que está falando sobre isso? Então, vamos lá. Podemos dizer que cada instrumento tem uma impressão digital sonora. Assim como nós temos aqui no dedinho, ó, a impressão digital, os instrumentos têm a sua característica própria. Isto é, cada um produz um som próprio. As vozes das pessoas também são únicas. Essa qualidade que permite diferenciar cada instrumento musical ou voz é chamada de timbre. Então, olha lá, por que cada instrumento musical produz um som próprio? Porque cada um tem o seu timbre. Entendeu? Então, olha lá, escreva isso no seu caderno. Vamos escrever aqui. Deixa eu ver. Cada instrumento. Minha caneta tá falhando, deixa eu pegar uma outra aqui. Cada instrumento tem o seu timbre, assim como a voz humana também, certo, galerinha? Registre o nome de cada um dos instrumentos abaixo no seu caderno, classificando-os de acordo com o modo como emite o som em instrumentos de corda, sopro e percussão. A gente também pode encontrar qual que define cada um lá na leitura da página 150 e 151. Mas agora aí no seu caderno, o que você vai fazer? Se você tiver como imprimir o desenho de cada um desses instrumentos, legal. Se você precisar desenhar e quiser, então tenta desenhar lá uma trompa. Olha. Opa! Aqui não é um morcego, não. E nem é um golfinho, ó. Isso é uma falha na legenda da imagem. Aqui nós temos uma trompa. Aqui nós temos um violino. E esse outro instrumento ali do lado é o tímpano. Aqui, ó. Esse aqui é o tímpano. Aqui nós temos uma flauta e um saxofone. Então, o que você vai fazer no seu caderno? Vamos escrever lá. Trompa. Ao lado da trompa, nós temos o violino. Ao lado do violino, nós temos o tímpano. Ao lado do tímpano, a flauta. E ao lado da flauta, o saxofone. Certo? Então, olha aqui, a trompa é um instrumento de sopro. Então, olha aqui, instrumento de sopro. Geralmente, os instrumentos de sopro são aquele que nós colocamos a boca, que precisamos o quê? Assoprar para poder aí começar a emitir o som. Temos aqui o violino, que ele tem o quê? Cordas, para poder emitir o som. Então, é um instrumento de corda. O tímpano, faltou um acentinho aqui, tímpano, ó, é um instrumento onde a gente utiliza as mãos para bater. Ou a gente bate com a própria mão, ou aqueles que a gente precisa de uma baqueta, algum outro material para bater esses instrumentos. Eles são os de percussão. Percussão. A flauta, assim como a trompa, a gente faz o que para emitir o som? Assopramos. Então, é de sopro.
E o saxofone, também utilizamos a boca para fazer assopros e começar a emitir o som. Lembrando que eu só dei um exemplo simples para que vocês consigam compreender e gravar aí o que é cada um desses instrumentos, tá? Não é simplesmente chegar e assoprar. Tem toda uma técnica e tem as notas musicais, o jeito certinho de tocar. Para a próxima aula, eu vou pedir que vocês façam 2 atividades. Vocês vão ver aí, tem algum instrumento na sua casa? Alguém toca alguma coisa na sua casa? Você toca algum instrumento? Se sim, esse instrumento é o quê? Um instrumento de sopro, um instrumento de percussão ou um instrumento de corda? Veja aí, se você tem, se você puder gravar um vídeo de você tocando esse instrumento ou alguém da sua família tocando esse instrumento, grava um pouquinho o som pra gente poder ouvir. Vai ser bem legal você poder mostrar na sua escola depois. Com a ajuda do adulto que está com você, tente lembrar de outros instrumentos que você conhece. Então pode fazer uma lista lá de outros instrumentos. Tem o quê? O violão, bateria, tantos outros, né? Pandeiro. Pensa aí quais que você conhece. Faz uma lista e do lado, como na nossa atividade, faça a lista do instrumento e classifique ele. Se ele é um instrumento de sopro, um instrumento de corda ou um instrumento de percussão. Beleza, galerinha? Foi muito bom trabalhar com vocês. Nos vemos em breve. Continue se cuidando. Um beijinho. Tchau!